Fala, gente do meu canal Muito Freak por Jesus, que bom que você está aqui comigo hoje de novo. E eu já quero te pedir seu like rapidão aí, pra gente já dar o start na palavra de hoje. Você sabe que a Bíblia Sagrada é o livro mais vendido, mais comercializado, mais lido do mundo, graças a Deus. Mas você sabe qual é o segundo? Esse livro aqui, O Peregrino. Eu quero falar um pouquinho sobre esse livro porque se um livro é o segundo livro mais vendido no mundo, tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Esse livro foi escrito quase 400 anos atrás por um doidinho por Jesus chamado John Bunyan. Bunyan era pregador da palavra de Deus e ele foi repreendido pela rainha da Inglaterra, que pediu para ele calar a boca, e ele falou: não vou calar a boca, e por isso ele foi parar na cadeia. 12 anos de cadeia, e lá ele escreveu esse livro extraordinário. E eu tive a honra de pegar o texto original em inglês e fazer uma nova tradução para o português. Eu coloquei O Peregrino e A Peregrina, que é é a continuação do Peregrino. O que é esse livro? Eu quero fazer uma comparação hoje da história do Peregrino com cada um de nós. O Peregrino é a história de um cara chamado Cristão, que sai da cidade da destruição e vai para a cidade celestial. Ele ouviu um rapaz chamado Evangelista falar que a ira de Deus estava chegando, então ele decide largar tudo. Ele convidou a família e os filhos, a esposa e os filhos para irem com ele. Eles riram. Então o peregrino sai andando por um caminho estreito. E ele vai sozinho. E ele encontra alguns personagens pelo caminho. Por exemplo, ele encontra uma pessoa chamada adulador. É o cara que ficava fazendo falsos elogios a ele. E esse cara quase matou o cristão porque tentou tirar ele do caminho. Muitas vezes na vida a gente encontra gente assim. Ao invés de encontrar pessoas para falar o que a gente precisa, a gente encontra aduladores que não vão nos levar a Cristo, não vão nos confrontar, só vão dar tapinha nas nossas costas. Também ele passou pelo vale da sombra e da morte. Lá, nesse vale, era tudo escuro. E ele teve que colocar a armadura da fé para lutar contra um demônio chamado Apolion. Imagina isso. Quantas vezes na vida eu e você passamos vales, mas não é. Às vezes o vale que a gente passa não é da sombra e da morte. É o vale da sombra do desemprego. É o vale da sombra da solidão. É o vale da sombra da doença. É o vale da sombra da incompreensão dentro da igreja. São vales que cada um de nós passamos. E o cristão venceu esse vale com a armadura. Outro lugar que o cristão chegou foi a Feira das Vaidades. Ele chegou num lugar chamado Feira das Vaidades, onde todo mundo era super vaidoso. E aquele lugar, sempre à beira do caminho, tinha o objetivo de tirar o cristão e o seu companheiro fiel da beira do caminho. E eles passaram tantas situações difíceis ali na Feira das Vaidades. Quantas vezes eu e você nós somos confrontados com essa distração de querer só viver a realidade aqui ao nosso redor, de preocupar só com uma roupa, uma festa, meu cabelo, meu celular, e a gente vai se perdendo em minúcias, em vaidades. E o cristão passou por isso. Esse personagem chamado cristão. Também o cristão acaba caindo no castelo da dúvida e ele vira escravo do gigante do desespero. Olha, não dá para explicar, você tem que ler. Quando você lê o que o cristão passou com o gigante do desespero, eu me identifiquei tanto que eu falei assim, gente, sou eu fiquei preso aí. Eu já fui na Feira das Vaidades, eu já passei no Vale da Sombra e da Morte, sepultei minha mãe, eu já fui adulado, eu já vivi perigos enormes para poder continuar caminhando com Cristo. E é lógico, eu estou dando aqui pequenos detalhes, mas o livro é muito mais amplo, são 20 capítulos, eu falei só o título de 3, e o final é surpreendente. E no livro 2, A Peregrina, aí a mulher dele, com os filhos, ouvem falar que o cristão passou pelo caminho, e eles se arrependem e falam, vamos também. Aí a caminhada da cristã e dos filhos, eles passam desafios diferentes do cristão. É interessante isso, olha.
O que você vai viver na sua caminhada com Jesus não é igual ao que o outro vai viver. O tratamento de Deus com cada um é o tratamento de Deus com cada um. O que um vive, não necessariamente o outro vai viver. E esses dois livros, que na verdade são um livro só, O Peregrino e A Peregrina, têm sido consolo para milhões de cristãos nesses últimos séculos, porque quando a gente lê, é impossível não se identificar e não falar assim, eu tenho que me manter firme, porque eu sei que assim como aconteceu com eles, tem uma cidade dourada me aguardando. Eu não estou aqui simplesmente fazendo a propaganda de um livro, eu estou falando de uma obra literária que mudou a minha história e da minha família. Aqui em casa, eu, meus filhos, minha mulher, todos já lemos várias vezes, com lágrimas, muitas lágrimas. Eu traduzi esse livro novamente para português e eu queria muito que você tivesse uma cópia do Peregrino, mas mais ainda, eu queria que você entendesse que você é esse peregrino. Eu quero encerrar falando uma coisa para você. Para de andar por essa vida como se isso aqui fosse o fim. Os seres humanos mais fortes vivem 80, 90 anos de idade. Isso aqui é só uma breve parada de ônibus. Eu sempre peguei ônibus aqui de Belo Horizonte para ir no interior ver minha família. E no caminho a gente parava para comer um pastel e um caldo de cana, sempre. E aquele pastel era tão bom e aquele caldo de cana era tão bom, mas nunca passou na minha cabeça assim, acho que eu vou ficar aqui nessa parada de ônibus mesmo. Não, por quê? Porque é uma parada de ônibus. Eu tenho um destino para chegar. O cristão real, de verdade, o cristão verdadeiramente nascido de novo, ele tem um suspiro no coração. Maranata, vem Senhor Jesus. Então, você não é daqui. Você é um estrangeiro. Você é um peregrino. Você não pode parar. Você não está no caminho largo. Você está no caminho estreito. E os perigos do caminho são a prova de que você está no caminho certo. E as dificuldades que tentam te tirar do caminho para o céu são a prova de que você está no caminho para o céu. Eu quero orar por você para que você não perca essa mentalidade de peregrino. E para que você não pare, nem desanime, nem faça disso aqui sua parada final. Deus, eu abençoo cada um. E eu quero te pedir, assim como o peregrino do livro, que o Senhor possa ajudar cada um de nós a continuar. Eu sei que alguns estão desanimados demais. Eu já vi milhares pararem. Eu já vi milhares de peregrinos se perderem no castelo da dúvida, na feira das vaidades, no vale da sombra e da morte. Eu já vi o adulador. Eu já vi o demônio tirar muitos, melhores do que eu, melhores do que quem está assistindo. Mas eu quero te pedir, Jesus, por misericórdia, nos mantém nesse caminho, peregrinando, caminhando, com lágrimas muitas vezes, mas rumo à cidade dourada. Nos ajuda, Senhor, a não perder essa mentalidade de peregrino, porque estamos só de passagem por aqui. Eu abençoo cada um assim, em nome de Jesus. Cara, se você quiser adquirir esse livro, entra lá na loja do Lucinho. De tudo que a gente vende lá na loja, a gente separa uma parte para sustentar alguns missionários ao redor do mundo. E também deixa para mim aí o seu like e compartilha essa publicação com alguém. E também ativa o sininho aí para receber notificações e fica ligado que vídeo agora é todo dia.